como fazer uma iluminação de qualidade com baixo orçamento. Essa iluminação que você tá vendo é de baixo orçamento, mas definitivamente não é de qualidade, né? Eu tô usando só as lâmpadas do próprio estúdio, elas estão todas apontadas aqui pra mim, são as luzes do teto. E se você percebeu que a iluminação tá terrível, parabéns! Você já consegue entender que a iluminação desempenha um papel fundamental na qualidade do nosso vídeo. E ela serve não só para iluminar o ambiente, mas também muda a percepção visual de você que está assistindo. Então é para lá de importante a gente entender os princípios da iluminação e como que a gente pode usá-los ao nosso favor para construir um visual mais bonito para os vídeos que a gente está fazendo. E principalmente experimentar diferentes técnicas e itens de iluminação para descobrir o que funciona melhor para cada um dos casos. Mas antes de te mostrar o caminho do baixo orçamento, eu quero te mostrar o que a gente usa para fazer a iluminação dos nossos vídeos, porque assim fica mais claro de você entender as diferenças e as limitações entre quando você tem mais orçamento e quando você tem pouco orçamento. Mas entenda que, independente da tua quantidade de grana, os princípios são sempre os mesmos. Para começo de conversa, a gente precisa de uma luz principal. A luz que eu liguei aqui nesse momento, eu não posso chamar nenhuma delas de luz principal porque elas estão batendo na minha cara de formas completamente diferentes. Então, para mudar um pouco isso, eu vou apagar essas luzes e agora eu vou ligar a luz que nós usamos como luz principal. Tá aí. Olha que diferença que isso já dá. Mas qual que é o princípio dessa luz que faz ela ficar tão boa? A gente pode imaginar que é só uma questão de intensidade, mas não é. O princípio que a gente está usando aqui é o princípio da difusão. A luz, para ficar com esse aspecto visual mais bonito, essas sombras mais suaves, ela precisa dessa difusão. Basicamente, um elemento que vai ficar na frente da fonte de luz para dispersar os raios e fazer com que eles não fiquem concentrados em um lugar só. Inclusive, o refletor que a gente está usando aqui, a nossa fonte de luz, é um Godox SL60W, um refletor LED de 60 watts, tem bastante potência. Só que se eu não usar um elemento para difundir essa luz, ela não vai ficar legal. Olha só, eu acabei de retirar o difusor dessa luz e percebe como a qualidade muda completamente? Além da luz ficar mais forte na minha cara, olha como a sombra ficou vazando demais lá no fundo. E perceba como a sombra aqui no meu rosto também ficou bem mais escura. Então por isso que a gente coloca na frente do refletor um acessório que nós chamamos de Octabox. Você já deve ter ouvido falar dos softboxes, né? Que são aquelas caixas quadradas que ficam na frente da luz e elas têm um plástico na frente que serve para difundir a luz, né? A diferença é que aqui a gente usa um Octa que é muito maior. Aqui o Octabox é de 1 metro, para você ter noção. É bastante grande, até porque quanto maior a fonte de luz, mais dispersão e difusão ela vai ter. Tá, essa luz tá terrível, né? Vamos colocar a difusão de volta. Pronto, muito melhor, né? Fala sério. A grande questão é que esse conjunto de equipamentos acaba custando bastante. Um refletor como esse você não vai achar por menos de R$1.000 e um Octabox como esse você não vai achar por menos de 300. Mas a coisa boa é que existem soluções mais acessíveis do que essas. Beleza, nossa luz principal tá legal, mas a gente também pode usar algumas outras luzes para me recortar ali do fundo. Até porque o nosso fundo tá bastante escuro, né? E o fundo também precisa de iluminação. O nosso cenário não tá visível. Mas para começar a fazer esse recorte, a gente usa aqui outros 2 refletores, que são mais fracos e que ficam apontados, um aqui pro meu lado esquerdo para eliminar um pouquinho dessa parte escura e outro apontado aqui, ó, atrás da minha cabeça, justamente para fazer essa separação. Eu vou ligar eles para você ver a diferença. E olha só como que a gente já tem uma luz ainda mais legal, né? Agora essa luz aqui tá me dando um pouco mais de claridade no meu rosto, enquanto a outra aqui atrás, que a gente deixa ela até coloridinha para ficar uma separaçãozinha meio azulada aqui de mim e do fundo. Esse princípio é muito importante para a gente conseguir ter profundidade na nossa imagem e fazer com que as coisas fiquem mais separadas do fundo. Ah, mas tem um detalhe importante sobre essas luzes que eu estou utilizando aqui para me iluminar, especialmente sobre essa luz principal, que são 2 princípios que você também tem que ficar atento quando você for fazer a sua iluminação. O primeiro deles é a temperatura de cor. A iluminação que a gente está usando aqui como luz principal está em 5200 Kelvin, que é a escala que nos permite medir a temperatura da cor. E por eu saber exatamente qual que é o valor da temperatura dessa lâmpada, eu consigo colocar na minha câmera esse mesmo valor e fazer com que a imagem já fique, ó, dessa forma, bonitinha. A imagem já sai da câmera praticamente com esse visual. A gente faz poucas mudanças na edição. Mas olha só, se eu não soubesse a temperatura de cor e não colocasse isso na minha câmera, como que a imagem poderia ficar? Olha aí, aqui essa temperatura de cor, ela tá setada para como se essa lâmpada aqui fosse mais amarelada. Só que é uma lâmpada branca, então a luz acaba
ficando completamente azul. Já se eu estivesse usando uma lâmpada mais azulada do que essa, né, eu teria que colocar a temperatura mais alta, que é o que está acontecendo aqui agora. Só que aqui a gente passou do ponto, a gente colocou na câmera uma temperatura muito mais alta do que a luz que está aqui na minha frente. Então, voltando lá para os 5400, a gente tem esse resultado que é o que a gente espera ter na hora que está gravando. Então é essencial que você entenda a temperatura da sua luz e coloque isso na sua câmera para o seu vídeo ficar, né, mais bonito. Mas tem um outro detalhe que é muito importante, é o chamado IRC, ou Índice de Reprodução de Cor. Você vai encontrar em algumas lâmpadas o nome CRI, que é o Índice de Reprodução de Cor, só que em inglês. E basicamente, quanto mais perto de 100 for esse valor, melhor. Porque se uma lâmpada tem um baixo índice de reprodução de cor, por exemplo, 70, 75, 80, significa que ela vai distorcer as cores da sua pele, da sua camiseta, dos objetos que tiver no seu cenário. Então você precisa usar como luz principal lâmpadas ou refletores que tenham o maior índice de reprodução de cor possível. Por exemplo, essas duas que a gente está usando aqui atrás, elas têm um baixo índice de reprodução de cor. Essa daqui é um índice de 85 e a dali de trás é de 75. Então, justamente por esse baixo índice de reprodução de cor, a gente acaba usando elas ou como luz de recorte ou como luz de preenchimento, que é o caso dessa luz aqui na esquerda. Só que o nosso cenário ainda está muito pouco iluminado. E o cenário faz parte da nossa identidade aqui na Brainstorm Academy, então eu preciso mostrá-lo, certo? Então agora eu vou ligar as luzes do cenário. E tá aí agora o nosso cenário iluminado, e perceba a diferença que isso faz no visual do nosso vídeo, né? E o que a gente tá usando aqui? Basicamente, aqui ó, se eu sair, dá pra você enxergar um pedacinho da lâmpada que fica aqui no chão, e ela serve justamente para criar essa aura verdinha aqui atrás da gente. Verde, que no caso é a cor da Brainstorm Academy, certo? E aí, pra gente usar um outro princípio na iluminação que nós chamamos de contraste, o que a gente faz? Nós colocamos alguns outros pontos de luz ao longo do nosso cenário. Então você vai ver esse raio aqui em cima que tá emitindo essa luz amarela, você vai ver esse abajurzinho aqui em cima também, e esse outro abajur que tá com essa luz mais azulada. E com isso, a gente cria esses pontos de contraste aqui no fundo da nossa imagem, que servem para dar um pouquinho mais de profundidade e também um pouquinho mais de identidade pro que a gente tá criando. Literalmente, deixa o nosso visual mais interessante. E assim a gente percebe que combinando todos esses princípios de iluminação, a difusão, a profundidade, o recorte, o preenchimento, o contraste, quando a gente usa tudo isso, o nosso visual fica bonito, fica chamativo, certo? Só que como eu falei, todo esse setup aqui, se a gente for fazer ele 100% do zero, você teria que investir aí no mínimo uns R$2.500. O que para quem tá começando não é lá um investimento muito fácil de se fazer, certo? Porém, como eu prometi para você, é possível criar visuais tão interessantes quanto esse usando equipamentos de mais baixo custo. E eu quero te mostrar isso na prática agora, com algumas opções onde você pode aplicar esses mesmos princípios, só que em outros contextos, em algo mais parecido com o que você tem aí na sua casa, por exemplo. Beleza, eu vim aqui pro refeitório da Brainstorm Academy para gravar esse exemplo na prática para você, porque eu queria que fosse um ambiente mais parecido com o que você tem à disposição aí na sua casa, né? Isso aqui poderia ser a sua sala de estar, poderia ser a cozinha da sua casa, enfim, não sei. Mas tem um detalhe muito importante que já vocês vão entender o porquê que eu tô aqui. Tá? Mas eu quero mostrar para você então os 5 princípios aplicados aqui, só que agora usando itens de baixo custo. Para começar, primeiro princípio, o princípio da difusão. Lembra que eu falei que a iluminação principal que a gente for usar precisa estar difundida? E qual que é essa iluminação principal que eu vou usar aqui hoje? Obviamente, a luz natural. Olha que coisa linda. E a gente ganhou um presente aqui na gravação desse vídeo hoje, que é o seguinte: o dia está nublado, o que significa que as nuvens vão agir como um difusor natural para a luz do sol. Então, não só eu posso usar a luz do sol, como a luz já vai vir difundida, bonitinha aqui pra gente. Até por isso você tá vendo aqui que a luz, a sombra aqui no meu rosto tá super suave, super legal, né? Então aqui já fica claro esse princípio sendo usado na prática. Daqui a pouco eu te mostro como que você poderia usar com baixo custo, utilizando uma luz artificial. Mas só alguns detalhes com relação à luz da janela. Primeiro de tudo, perceba que eu não tô gravando com a janela de frente pra mim, né? A janela tá aqui do meu lado. Por quê? Se eu coloco a janela totalmente de frente pra mim, a luz vai ficar completamente chapada. Pode abrir as cortinas aí pra mim, fazendo um favor? Só pra vocês verem a diferença. Olha aí, as janelas aqui na minha frente agora estão abertas, né? A cortina tá aberta. E perceba como a luz no meu rosto ficou completamente
reta. Ou seja, aquela sombra que a gente tinha aqui do lado direito, ela foi embora. Você pode até gostar desse visual, achar bacana. Eu particularmente não curto muito, porque eu acho que é um visual com pouca profundidade. Profundidade que é mais um dos princípios da nossa iluminação, certo? Então, se a gente não tem essas sombras para dar volume para o nosso rosto, para dar tridimensionalidade para aquilo que está sendo iluminado, a iluminação acaba sendo menos interessante. Então, por isso eu vou manter essas cortinas fechadas e vou usar apenas a luz aqui ao lado. Se você conseguiu perceber essas diferenças, cara, parabéns, porque o teu olhar já está sendo treinado para você identificar problemas na sua iluminação e identificar coisas que você pode realmente melhorar enquanto você estiver criando aí a fotografia da sua cena. Agora, se você percebeu esse outro problema aqui, parabéns em dobro. Eu tô falando do fato das janelas atrás de mim estarem completamente estouradas. Saiba que isso tem a ver com a sua câmera, uma característica dela que a gente chama de alcance dinâmico ou Dynamic Range. A câmera que a gente está usando aqui agora, que é uma Blackmagic 4K, ela tem um determinado Dynamic Range que é muito maior do que a de um celular, por exemplo. Se eu estivesse filmando com um celular aqui, a luz lá atrás ia estar muito mais estourada e essa parte escura ia estar ainda mais escura. Porque quanto menor esse alcance dinâmico, menos diferença de luz a nossa câmera, o nosso celular, consegue mostrar. Então, é um detalhe importante, uma limitação que você precisa conhecer e entender até que ponto vale a pena você usar essa luz atrás de você, por exemplo. Aqui no meu caso, eu vou fechar essas cortinas. E olha só como o simples fato da gente ter fechado as cortinas já mudou completamente a nossa luz. Perceba como agora a luz está muito mais dramática. A gente tem mais sombra aqui desse lado, nosso ambiente está menos iluminado e a luz aqui no meu rosto está mais concentrada, gerando esse aspecto mais dramático, que pode ser que você curta, como pode ser que você não curta. Eu, como não quero deixar um visual tão pesado assim, eu vou fazer um ajuste na minha câmera, vou simplesmente aumentar um pouquinho do ISO pra gente ter aqui um visual um pouco mais claro e menos intenso nesse sentido. Prontinho. Percebe como agora a luz ficou um pouquinho melhor no sentido de a gente tem mais luz em volta do ambiente, né? Mas aí você pode estar pensando, tá, Matheus, mas com luz natural é fácil. E no meu caso, onde eu tô gravando no meu quarto, onde não tem iluminação nenhuma, só tem a luz do teto, como luz principal. Então, nesse caso, é aí que você vai precisar se preparar para fazer um pequeno investimento, de repente, numa loja de material de construções, para você conseguir ter uma luz principal à sua disposição. No meu caso, o que eu fiz? Eu fui na loja de material de construção, peguei uma lâmpada de LED dessas que a gente usa no teto e peguei um bocalzinho também, que ele vai conectado aqui, ó, na tomada. E assim, você tem várias opções de intensidade de luz, tanto uma lâmpada menorzinha como essa, quanto uma lâmpada de LED maior como essa. Só lembre-se de observar o índice de reprodução de cor da sua lâmpada na hora de comprar. E pronto, ele tá ligado na tomada e perceba aqui, ó, que conforme eu ligo ele, a gente já tem uma diferença bem grande aqui na luz do meu rosto. A grande questão é que você não vai utilizar essa lâmpada aqui simplesmente colocando ela aqui na sua frente, colocando ela em cima da câmera desse jeito assim. Isso não vai ficar legal. Olha como a iluminação não fica bacana. A ideia de você utilizar um equipamento como esse é que você primeiro precisa da difusão, obviamente. Difusão essa que você pode fazer de duas formas. Você pode fazer uma visitinha naquela loja de artigos chineses e comprar um balão chinês, que basicamente o que ele faz? Ele difunde a luz. Eu vou colocar aqui, ó, a lâmpada por dentro e perceba como essa iluminação que está sendo feita pelo balão chinês fica muito mais suave aqui no meu rosto, né? A grande questão aqui é que essa luz ficou muito fraca por conta da difusão. Então talvez fosse o caso de você usar uma lâmpada com um pouco mais de intensidade para conseguir manter essa qualidade da difusão enquanto você tem essa iluminação aqui. Ou se você não conseguir encontrar um balão chinês, você pode fazer uma visita no seu supermercado e comprar um rolo de papel manteiga. Aquele papel manteiga que você usa para fazer aquela costela assada no domingo. Então, você vai usar agora para embrulhar a sua lâmpada. O papel manteiga também tem essa mesma propriedade que o balão chinês e faz com que a nossa luz fique difundida. Então, eu vou pegar aqui um pedaço e só de você colocar aqui em volta da sua lâmpada, ó, e fazer como se fosse aqui, ó, um pequeno bulbo, tá vendo? Olha aí, a gente já tem a luz com mais suavidade. Tenta deixar um espacinho entre a lâmpada e o papel para que a difusão realmente possa acontecer. Se você deixar muito colado, não vai difundir muita coisa. Agora,
deixa ele um pouquinho mais solto assim, ó, e você tem uma luz um pouco mais difusa. Você pode fazer isso até mesmo na lâmpada que fica no teto. Se você pegar o papel manteiga, colocar na lâmpada e amarrar com um elástico, uma fita, alguma coisa, você vai ter essa luz difusa a partir do seu teto também. Faz o teste, funciona super bem. Eu vou colocar a minha lâmpada maior ali no meu balão chinês e vou deixar ele posicionado na mesa que eu tenho aqui do lado. Olha só, com uma luz mais forte, fica melhor pro nosso caso. Vou simplesmente colocar esse balão chinês aqui em cima da mesa e com isso a gente já tem uma luz principal muito melhor do que o que a gente tinha só com as janelas. Consegue perceber? E aqui eu quero chamar a sua atenção para um detalhe que acontece com 99,9% das pessoas que gravam vídeo e usam óculos, o reflexo. Isso é justamente pelo mau posicionamento da iluminação principal. Do jeito que eu coloquei ela aqui, ela tá na altura do meu rosto, tá diretamente bem pertinho aqui do meu rosto, então obviamente que vai ter esse reflexo. Sabe o que você faz para não ter reflexo? Levanta a luz, coloca ela num ponto mais alto do que para onde você vai olhar. Se você tá olhando para a câmera aqui, coloca a luz aqui. Se você tá olhando para a câmera mais para cima, coloca a luz ainda mais para cima. O reflexo acontece pelo posicionamento da luz. Você pode colocar filtro polarizador, você pode colocar um monte de coisa na sua lente, mas não adianta quase nada se você não mudar a luz de lugar. Então eu vou simplesmente ajeitar minha luz aqui e o simples fato de eu ter chegado minha luz um pouquinho mais para trás e mais pro lado já faz com que a gente não perca a iluminação aqui do lado esquerdo ao mesmo tempo que não tem mais reflexo. Uma outra opção que a gente tem de difusão também é a sombrinha fotográfica. Sim, ele é tipo um guarda-chuvinha. Provavelmente você já viu em estúdios de fotografia, que também serve para difundir a luz. Vai custar em média 50, 60 reais e você basicamente vai colocar a tua luz aqui, ó, atrás dele. E esse material aqui vai dispersar os raios de luz e fazer com que você fique realmente protegido de toda a luz dura, tá? Isso é muito bom. Então, é uma opção que você tem, é um pouquinho mais cara. Ah, e ela também exige uma luz mais forte, tá? Luzes fracas vão ser muito bloqueadas por essa sombrinha. Então, se você tiver um refletor grande ou uma lâmpada LED muito grande, aí sim vai fazer sentido você usar uma dessas. Se não, essas outras opções de difusão vão ser mais acessíveis para você. Agora, lembra que a gente não quer deixar a nossa iluminação lateral aqui tão escura? Então, esse é o preenchimento que a gente precisa fazer aqui, né, pra matar um pouquinho dessas sombras. E sabe o que eu vou te recomendar? Olha isso aqui, isopor. Cara, você não vai gastar mais do que 5 reais numa placa de isopor dessa, num bazar que tiver aí perto da sua casa. E basicamente, o que ele faz é literalmente refletir a luz pra você. E sabe qual que é a graça dele? É que ele reflete de uma forma mais difusa do que a luz que tá incidindo nele. Então, por isso, ele é uma ótima opção pra gente refletir. Você não precisa de outra lâmpada aqui do lado. Você pode simplesmente posicionar o seu rebatedor, que é o nome técnico dessa ferramenta, tá? Você vai colocar ela aqui do seu lado de uma forma que as sombras fiquem menos acentuadas. É só você ir ajustando a posição dele até você encontrar a posição em que a luz principal está sendo rebatida aqui no seu rosto. E o que eu acabei de fazer aqui agora? Eu simplesmente encontrei a posição ideal do isopor e coloquei ele em cima da cadeira. Pronto, a gente tem esse reflexo, esse rebatimento da luz que tá vindo do balão chinês, da luz que tá vindo da janela, direto aqui no meu rosto. E assim a gente mata um pouquinho das sombras. Coisa boa, né? Tá, mas e agora pra gente ter profundidade, pra gente separar aqui do fundo? Aqui eu tenho algumas luzes do próprio ambiente que podem me ajudar e eu tenho certeza que no seu ambiente também vão ter luzes que podem te ajudar. Às vezes a própria luz do teto vai te ajudar a trazer um pouco mais de luz pro ambiente e passar um pouco mais de tridimensionalidade, ou você pode usar um equipamento específico pra isso, como um bastão de LED. Tipo esse daqui, ó. Esse daqui é um Luxio P200. Ele é bastante antiguinho, hoje existem várias outras opções, como o Sokani, o Lanzi e vários outros, mas é um equipamento que, cara, você vai poder usar de muitas formas diferentes. Você poderia mesmo até usá-lo como uma luz principal, dependendo da distância que você utilizar, que quanto mais distante, mais dispersa a luz fica, e aí você tem menos sombras duras, ou dá pra usar até como uma ferramenta que vai te ajudar a iluminar o seu fundo, a te separar do mesmo jeito que eu fiz lá no estúdio. E a graça é que um LED desse aqui, hoje em dia, você não vai pagar mais do que 500 reais, perto dos 2.500 que você gastaria montando tudo lá dentro daquele estúdio, né? Cara, 500 para um equipamento que você vai poder usar de um monte de jeito diferente, que vale bastante a pena. E aí o legal é que a gente pode usar essa luz de diferentes formas. E olha só o que a gente consegue fazer com essa luz colorida, por exemplo. Eu achei aquele abajurzinho rosa ali, e como ele é um abajur bem fraquinho, ele só fica, né, meio pintadinho, eu coloquei o meu LEDzinho em rosa também, e coloquei o LED em cima daquela mesa, para que tudo ficasse mais rosa ali no fundo. Agora parece que aquele abajur realmente está pintando
iluminando boa parte daquele fundo, tá gerando uma profundidade, tá gerando contraste entre essa iluminação mais neutra e aquela luz mais colorida, e dessa forma a gente consegue ter uma luz muito mais interessante do que simplesmente uma luz principal e pronto, acabou, certo? Se você não quiser usar o LED, ou se você tiver outras opções aí, bocais e por aí vai, você pode usar até mesmo essas lâmpadas coloridas, tá? Elas são um pouco mais fracas, mas também te ajudam a pintar ali no fundo. Do mesmo jeito que você encontra a lâmpada de LED lá na loja de material de construção, você vai encontrar essas daqui também. Outra opção é você utilizar gelatinas, não aquela de comer, tá? A gelatina que a gente fala é como se fosse um filme plástico que a gente coloca na frente da lâmpada para deixar ela colorida. Se você não tiver grana para comprar gelatina, você pode usar até papel celofane. Só toma cuidado se você for colocar numa lâmpada de alta temperatura, porque o papel celofane queima com muita facilidade e você não quer causar um acidente aí na sua gravação, né? Então, prefira comprar essas lâmpadas aqui, mas se não tiver essa opção, o papel celofane pode ajudar, principalmente com lâmpada de LED. Ah, e um detalhe, você lembra aquele tubo LED que eu te mostrei lá dentro do estúdio? Se eu te falar que a gente também comprou ele em loja de material de construção e custou coisa de R$50? Então, é uma lâmpada T8 que você pode usar também aí nas suas gravações e vai dar um resultado muito bacana. E aí, o que você achou dessa prática? Agora você tá vendo todo esse ambiente onde a gente gastou menos de R$100 para conseguir montar e aplicar todos os princípios da iluminação aqui dentro. Você só vai gastar mais do que R$100 se você for comprar aquele LED lá. Se não, cara, com isso daqui, sem conto, você já eleva o nível dos seus vídeos muito mais do que o que você tá fazendo hoje. O que você precisa levar desse vídeo são os princípios da iluminação: difusão, profundidade, recorte, preenchimento, contraste. Você usando essas 5 coisas de forma pensada vai te permitir criar diferentes cenários e iluminações para os vídeos que você estiver fazendo. E se você quiser se aprofundar ainda mais nesse conhecimento, a gente tem uma Masterclass lá na Brainstorm Academy de iluminação e cenários para vídeo, onde o Bruno, que fez a direção de fotografia de vários filmes aqui da Brainstorm Academy, vai te mostrar na prática e te explicar com mais aprofundamento ainda como que você pode criar visuais incríveis para os seus vídeos. E tem uma outra Masterclass de produção de vídeos de baixo custo, onde a Rafa, que é a nossa diretora criativa de vídeos aqui dentro da Brainstorm Academy, vai te mostrar como que você pode usar outros recursos para fazer com que os seus vídeos tenham ainda mais qualidade e gastando pouco, o que é melhor. Essas Masterclasses e todo o restante do nosso conteúdo estão disponíveis com a assinatura Premium da Brainstorm Academy. Você faz uma assinatura, um pagamento anual que você pode parcelar em 12 vezes e tem acesso a todo o nosso conteúdo. É só você clicar no primeiro link da descrição para você conhecer e entender melhor tudo que você vai ter acesso sendo um assinante Premium da nossa escola, beleza? Aí na tela tem mais um vídeo para você continuar assistindo aqui na Brainstorm Academy. Meu nome é Matheus Ferreira e a gente se vê num próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até lá. Tchau!